senhoras e senhores, meu pai, minha mãe, Juliana, Valentina, que está vindo aí. Eu rascunhei alguma coisa, porque disseram que eu sou escritor, eu acabo me convencendo disso. Então eu quero falar um pouco como é que isso tudo veio a lume. Então eu digo aqui, vou ler, que pode ser que eu me esqueça de tudo que eu escrevi. Lembro-me bem, ainda em 2007, quando acabara de acordar, passei a ver o noticiário das 7 e a primeira cena que assisti foi o espancamento de um monge budista por um soldado do governo de Myanmar, que, sentado com outros religiosos, protestava contra o regime ditatorial, também combatido pela ativista política Aung San Suu Kyi. A cena era tão forte e virei o rosto para não ver o resto. Mas o pouco que vi despertou em mim a vontade de combater a violência que nasce do arbítrio, se não em Myanmar, mas aqui no Brasil. Meses depois, me candidatei a uma vaga do TRE na classe de advogados. Sabe-se que um dos pilares da democracia é o direito eleitoral. A democracia é garantida pelo direito eleitoral, uma vez que regula as demandas voluntárias, as contenciosas, as questões administrativas inerentes ao processo eleitoral, com competência e agilidade reconhecidas, o que motiva o fortalecimento da confiança popular, do desempenho imparcial dessa justiça especializada. E através do exercício das atribuições da justiça eleitoral, com a participação do povo, que se obterá a dimensão exata dos valores para se garantir a interpretação da lei e da Constituição, dentro de pilares democráticos e contra qualquer autoritarismo. Uma labuta diária e efetiva para afastar o risco da violência institucionalizada, que sempre mais fácil retornará na medida em que a população deixe de confiar nas suas organizações democráticas. Por isso, vi claramente que podia resistir de forma não violenta, assim como fez o monge budista em Myanmar, mas de maneira efetiva numa atuação que procurou buscar a técnica aliada à correção e agilidade na resposta às demandas eleitorais, quase sempre movidas com paixão, mas sempre mais aplacável, quanto mais coerente e isenta a decisão no caso posto em juízo. No TRE, minha dedicação foi total. Me recordo de uma ação de impugnação de registro de campanha, salvo engano, movido pelo Ministério Público, em que o candidato seria inelegível, a princípio, até por força de uma decisão cautelar da lavra do ministro Gilmar Mendes, o que complicava. Processo em que fui relator. Opiniões diversas de um lado e do outro. Fui para casa, carregando o processo, pensando no caso. Salvo engano, era uma sexta-feira. Não saí. Dormi pensando no caso. Acordei, surpreendentemente, às 2 horas da manhã, após um sonho em que o voto vinha claramente especificado. Esse voto veio todo para mim. Corri para o gabinete de minha casa e fiz todas as anotações. Julguei o caso considerando o candidato apto a concorrer ao pleito de 2014. A decisão da Corte foi unânime ao me acompanhar. Houve recurso para o TSE. Lá a decisão do TRE foi confirmada. Então, senhor presidente, até quando não sabia o caminho, acabei sendo ajudado. Não se sabe mesmo por que forças, mas aceitei de bom grado. Recentemente, senhores, fiz uma viagem para Andorra, 6º menor país da Europa, um principado com o dobro da idade do Brasil, um dos maiores índices de desenvolvimento humano, um enclave construído no fundo de um estreito vale, cercado de montanhas rochosas, os Pirineus. Em condições tão adversas, como poderia ser viável tal comunidade? A resposta, senhores, está na colaboração. Colaboração. No esforço conjunto e harmônico. Os primeiros habitantes de Andorra se valiam do trabalho e serviço dos demais.
numa rede comunitária em que se perpetuou ao longo dos séculos e prosperou. O indivíduo cresce, senhores, não sozinho, mas em sociedade. Todos ganham e evoluem. A ideia de crescimento por colaboração, senhores, é preciso que isso seja muito claro. É uma lei universal. Crescimento por colaboração é uma lei universal. O DNA, senhores, é composto por 4 aminoácidos que se reúnem para formar as moléculas. Os átomos, por sua vez, por elétrons, nêutrons e prótons. Uma criança, senhores, só nasce com o concurso da mulher e do homem. Essa ideia de interdependência está em todos os lugares para onde você olhar. Acredito, então, agora, com a ajuda de todos os senhores, que dê a minha colaboração para construir uma justiça eleitoral melhor, reafirmando o ideal de libertação democrático tão almejado. Certamente, não vou demorar, senhor presidente, é curto, mas certamente nada ainda está plenamente construído e acabado, tenho certeza. Mas se nasci em pleno regime de exceção, hoje posso ter um filho, Valentina, que chegará em breve, que desfrutará da liberdade ampla conquistada pelas gerações anteriores e pela minha própria no exercício da cidadania. Cidadania, senhores, que nada mais é do que o direito a ter direitos. E no pensamento de Henri Thoreau, poder também construir o país não movido por uma louca ambição de que são tomadas as nações de perpetuar sua memória com a soma das esculturas que deixam. Isso não é importante. Mas que esforços semelhantes sejam despendidos no sentido de aperfeiçoar e polir a conduta. No sentido de aperfeiçoar e polir a conduta. Considerando que uma obra de bom senso é muito mais memorável do que um monumento da altura da lua. Então, senhores, depois daquela reportagem em 2007 sobre Myanmar, a que me referi, pela persistência de uma oposição não violenta ao regime ditatorial, ainda em 2010, Aung San Suu Kyi foi finalmente libertada da prisão domiciliar, ficando autorizada a se deslocar livremente pelo país. Ela, ao discursar para cerca de 4.000 simpatizantes, defendeu a democracia e a reconciliação nacional, dizendo estar preparada para conversar com qualquer um. Não guardo ressentimento de ninguém, disse ela. Em 2011, ela se encontrou com o presidente Thein Sein e manifestou apoio à abertura iniciada pelo governo, que incluiu a libertação de numerosos presos políticos do país. Atualmente, senhores, ela é a líder da maioria do parlamento, que elegerá o presidente de Myanmar agora em março desse ano. Então, senhores, vale a pena esperar o tempo que for em benefício de seus ideais. Vale a pena esperar o tempo que for em benefício de seus ideais. Sua vida jamais será em vão. Mesmo que para isso tenha que ser preso por mais de uma década como Aung San Suu Kyi. Mesmo que tenha que ser preso e ficar preso por mais de 2 décadas como o grande Nelson Mandela. Mesmo que tenha de abdicar de sua saúde e enfrentar uma greve de fome como Gandhi. Mesmo que tenha que dar a vida, a própria vida, como fez Jesus. Senhores, não desperdice um único dia de sua vida. E esse, sem dúvida, foi um dos mais bem aproveitados da minha. Eu nunca tive uma homenagem dessa em toda a minha vida. Por isso, encerrando, agradeço. Todo dia eu agradeço, mas agora em público. Talvez não com palavras, mas com gestos. Tenho certeza. Aos meus pais, pelos exemplos de correção e honestidade, bem como pelo carinho e apoio sempre presentes. E a Juliana, Júlia Debeck,
um raro raio de sol em meio à tempestade. É você. Por me inspirar na busca eterna para ser uma pessoa melhor, senhores. Sem esquecer de minha avó, Leonor, que sempre me falava, estimulando a repetir, a palavra tem força. Hei de vencer, hei de vencer. Obrigado.